Camisa 10, música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem e defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Hora certa. 18h04 na Paraíba. Os destaques do programa desta sexta-feira. Lula e Bolsonaro cumprem agendas já nos preparativos para o debate de domingo. Presidente diz que imediatamente após as eleições, todos terão que se enquadrar nas 4 linhas da Constituição. Bolsonaro e Lula já estão treinando para o debate. O TSE já atendeu Lula 37 vezes e Bolsonaro 6 vezes sobre retirada de notícias falsas. Governador João Azevedo se encontra com Lula em Recife e traça metas da reta final da campanha. 8 prefeitos aderem a João Azevedo e o Cabo Gilberto diz que vai votar em Pedro Cunha Lima. Os destaques da política estadual, da política nacional, o cotidiano brasileiro. Tudo no Cidade em Revista, que já está no seu rádio, seu tablet, seu celular, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h06 agora. Você sabia
sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Se você não votou no primeiro turno das eleições 2022, pode e deve votar no segundo, em 30 de outubro. Cada turno de votação é uma eleição independente e a não participação da primeira etapa de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno. Vote sem dúvidas. Eleições 2022 em parceria com a Rádio Senado. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Participe das eleições. Em 30 de outubro, os eleitores voltam às urnas para eleger o presidente da República e 12 governadores. A votação começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Você pode votar com qualquer documento oficial com foto. Vote sem dúvidas. Eleições 2022 em parceria com a Rádio Senado. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande, e o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440, 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis.
no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. 18 horas e 11 minutos na Paraíba, pontualmente 6 e 11 agora. Saudações, meus amigos, saudações, minhas amigas, tudo legal, tudo tranquilo com vocês? Aqui estou para mais um Cidade em Revista, aquele bate-papo sobre os assuntos mais importantes das últimas horas, para que juntos nós possamos refletir sobre a Paraíba de hoje, o Brasil da atualidade e principalmente para que possamos refletir sobre o nosso compromisso do próximo dia 30, quando devemos ir às urnas, no caso aqui da Paraíba, escolher o governador do estado e o presidente da República. Eu fui abordado hoje na área da Feira Central, ali nas proximidades da Catedral, por um amigo ouvinte que perguntou se é verdade que eu nunca anulei o meu voto e que eu nunca votei em branco. E eu respondi para ele que sim. É melhor você escolher alguém. É o meu pensamento, é a minha opinião, respeitando a sua, Jânio Raposo, meu amigo João Barros, Marcelo Robson Vitorino, meu amigo Lídio Meira, Fefé Cavalcante, tanta gente boa que eu estou vendo aqui no acompanhamento pelas redes sociais. É importante a gente escolher alguém. Haverá sempre alguém em condição de nos representar. Alguém cujas ideias se aproximam das nossas. Porque pensar igual a mim e a você, nenhum candidato vai pensar. Cada cabeça é uma sentença, cada pessoa pensa do seu jeito, do seu modo, cada um tem a forma de trabalhar, mas é claro que uns vão se aproximar mais daquilo que a gente pensa do que outros. Não custa nada você escolher, não vai às urnas, já que vai às urnas, chegue lá e vote em alguém, escolha alguém. Saia dessa ideia de que todo político calça 40, de que todo político é corrupto, de que todo político é ladrão. Não é assim. Tem as pessoas que trabalham corretamente. Infelizmente, o universo da política está meio que poluído, contaminado por pessoas que entram ali para fazer negócios, para enriquecer, esquecendo completamente de quem lhes enviou para o poder, Congresso, Executivo, seja lá o que for. Mas tem aquelas pessoas que trabalham corretamente, direitinho, e que merecem o nosso voto. Então, eu não anulo voto, eu não voto em branco. Eu escolho sempre um candidato. E eu não tenho aquela filosofia, aquele conceito de espalhar que quando aquela pessoa em quem eu votei não se elegeu, eu perdi o meu voto. Não, eu dei o meu voto certo. A pessoa é que não teve a quantidade de votos para se eleger. Às vezes você vota em alguém que ganha a eleição e que lhe decepciona no primeiro mês, no primeiro semestre, no primeiro ano de mandato. Esse é o voto perdido. Quando o sujeito ganha a eleição, fazendo aquelas promessas, assumindo aqueles compromissos, apresentando um programa de governo, e quando ganha, esquece tudo aquilo e vai fazer diferente. Lhe traiu, porque você votou pensando que ele ia cumprir aqueles compromissos, ou a maioria deles, porque nem todos podem cumprir tudo, às vezes porque o tempo é pouco e às vezes porque não há dinheiro para cumprir tudo aquilo. Daí ser também importante que nós, os eleitores, eu, você, todos nós, tenhamos a noção dessas promessas que acontecem no período eleitoral. A maior parte das coisas que são prometidas principalmente por quem está na oposição, nunca vão se realizar, nunca. Porque não há condição, não há dinheiro.
Não há possibilidade de fazer aquilo. Só que essas pessoas imaginam que, em ganhando a eleição, o eleitorado não vai lembrar das promessas que foram feitas. A maioria realmente não lembra, mas alguns poucos lembram. E quem tem experiência de acompanhar a política, mesmo que não seja da área da comunicação, mesmo que não seja jornalista, só de escutar, só de assistir a um guia eleitoral na televisão, só de ver um debate, só de ouvir o guia no rádio, você já manjou que o cara está mentindo. Está prometendo uma coisa que não vai fazer. Hoje eu escutei uma determinada promessa de um candidato que ele nunca vai poder fazer. Agora, o que é que acontece? Normalmente, o sujeito faz esse tipo de compromisso, firma esse tipo de compromisso, faz esse tipo de promessa diante de pessoas que são desinformadas. E a imprensa hoje é muitíssimo pobre. Muito pobre. O cara diz o que quer na frente de determinadas figuras que tem hoje, no rádio e na televisão, e o cara aceita aquilo como sendo a maior verdade, porque não tem conhecimento, não estuda, não lê, não procura se informar. Se pega alguém maceteado, calejado, entrado nos anos, passado na casca do alho, como dizia minha avó, o cara vai olhar para ele e vai dizer: peraí, candidato, isso aí não é da sua competência, isso aí não é da sua alçada. E ele vai naturalmente saber que você está conversando com alguém que manja da situação. A maioria não manja. A propósito, eu recebi hoje uma mensagem de um ouvinte amigo, se referindo também a um colega de profissão, que é uma pessoa amiga, uma pessoa com a qual eu tenho boas relações e de quem eu gosto. Aí o ouvinte escreveu assim: tem um colega de rádio, coleguinha seu, botou assim, que enlouqueceu totalmente, está nas redes sociais dizendo que um candidato é o melhor do mundo, baixou nele o espírito de Juarez Amaral. Meu amigo, deixa o Juarez em paz, Juarez já se foi. Aí o cara disse: não, mas é assim, porque eu lembrei de Juarez em algumas campanhas. Você lembra que Juarez vestia a camisa de uma determinada candidatura, de um determinado grupo político, e depois esse povo deu o maior gelo nele, esqueceu completamente. Aí ele botou aqui o nome do colega, que eu não vou dizer, e nesse particular ele tem razão, porque há aquelas pessoas, minha gente, em todas as áreas da atividade, que não conseguem se controlar nessa época da campanha. A gente não já discutiu isso aqui? Tem gente que enlouquece, pira total, não consegue controlar, meu amigo João Barros, os seus ímpetos. Está aí João me escutando agora, que é uma honra, experiência política de campanhas e mais campanhas, convivendo, entrevistando com a autoridade, sempre fazendo trabalho jornalístico, escrevendo ou falando. João escreveu muito tempo, foi editor de política de municípios aí do Diário da Borborema, de outros jornais, e fez programa também no rádio. É assim, a conduta do profissional da comunicação em público deve ser de neutralidade. Agora, se você é contratado para trabalhar numa campanha de alguém, aí você vai prestar um serviço, ganhando pelo serviço, aí você veste a camisa, você, na hora do trabalho, em cima de um palanque, gravando para o guia eleitoral, seja lá o que for, aí você incorpora aquela candidatura, porque está recebendo para isso. Saiu do local de trabalho, não há compromisso de você sequer votar naquela pessoa. Não. Quando ela lhe contratou para trabalhar na sua campanha. Em nenhum momento, comigo pelo menos, isso nunca aconteceu, de um candidato chegar e dizer: eu estou lhe contratando para você trabalhar na minha campanha com o compromisso de votar em mim. Porque eu poderia dizer: não, eu já ia votar em você, independente disso. Ou então eu poderia dizer: não, eu não voto em você. Se você quiser me contratar para trabalhar na sua campanha, eu trabalho. Agora, assumir esse compromisso de votar em você, eu não vou assumir, porque aí você estaria comprando meu voto. Vocês estão entendendo? Mas tem gente que gratuitamente, graciosamente incorpora uma candidatura e vai defender aquela candidatura no seu trabalho, seja no rádio, seja na internet, seja na televisão, e fica brigando com as outras pessoas nas redes sociais, o que é pior. Djalma Neres, boa noite. Tantos amigos e amigas que já me dão a honra da audiência aqui pelo aplicativo Radiosnet. Eu vejo que tem gente de muitos lugares desse Brasil. Olha aqui,
João Câmara, no Rio Grande do Norte, Nova Floresta, que é aqui na Paraíba, Pato Branco, no Paraná, Recife, João Pessoa, Solânia, Santa Luzia, mais pessoas de Recife, 4, 5, 6 de Pocinhos, Campina Grande lidera, tem gente em Cabedelo me ouvindo agora. Será que é o doutor Amaro Gonzaga Pinto Filho, lá em Intermares? Provavelmente. Fortaleza, capital cearense, Rio de Janeiro, me dando audiência nesse instante. Tem ali o meu amigo Dão, tem o meu amigo Jorge Calva, que estava hoje com Valério Aleixo Lopes, no restaurante Salete, na Afonso Pena, na Tijuca. Me mandaram uma fotografia de lá. Esperança também me honrando com a audiência, Monteiro, Soledade, Patos, Cajazeiras, tem 1, 2, 3, 4, 5 de Cajazeiras. Todos vocês que me acompanham, a todos o meu melhor agradecimento, o meu forte abraço. Pois é, mas existem essas coisas na política, e agora mesmo chega aqui uma mensagem, o ouvinte diz: Ratinho está na televisão, está nas redes sociais defendendo a candidatura de Bolsonaro. É uma opção dele. Nem todo mundo é igual. E se ele foi para as redes sociais, ele não está fazendo isso no canal de televisão onde ele trabalha. Nas redes sociais dele, se ele quer incorporar uma candidatura, ele tem todo o direito de fazer isso. Qualquer um tem. O que não deve acontecer é a pessoa inventar de confusão, inventar de ficar fazendo briga, provocações, insultando, provocar. Não dá. Aí não dá, porque a campanha passa. Alguém vai ganhar, alguém vai perder, aqui no estado e também na campanha presidencial. E se você arranja um monte de inimigo, e depois, como é que vai ser a sua convivência com essas pessoas? Então isso não leva ninguém para frente. 6h23 na Paraíba. Saudações ao Antônio Josivaldo Bezerra, que também está entrando aqui nas redes sociais agora. O ouvinte pede para que eu diga aqui qual foi a promessa que eu escutei hoje, que não vai ser cumprida. Eu não vou dizer, porque aí estará todo mundo sabendo qual foi o candidato que disse isso, e não há interesse da minha parte, nem de privilegiar e nem de prejudicar ninguém. É só você ficar atento aí que vai escutar naturalmente o que eu escutei. Agora, eu sei quando a pessoa pode fazer aquilo e quando não pode. José Milton Porto, boa noite. Os candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, participaram de entrevistas hoje, Lula em Recife e Bolsonaro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Lula esteve em uma agenda ao lado da candidata ao governo de Pernambuco, Marília Arraes, filiada ao Partido Solidariedade. Na conversa, Lula defendeu uma discussão profunda com os empresários e com o movimento sindical sobre a questão da CLT e dos direitos dos trabalhadores. O ex-presidente disse: a gente não quer uma volta ao passado, a gente só quer garantir aos trabalhadores que não sejam tratados como escravos. E a gente também quer garantir que o cara tenha um emprego com mais estabilidade, disse o ex-presidente Lula. Após a entrevista, Lula seguiu para uma caminhada na capital pernambucana ao lado de Marília Arraes. Lula conseguiu hoje uma coisa que já há algum tempo não acontecia: a briga de João Campos, que é o prefeito de Recife, com a prima Marília Arraes. Eles ficaram brigados desde a última campanha, não vinham se falando, nem se cumprimentando, nada, e Lula pegou os dois hoje, botou dentro do mesmo carro, disse: deixa essa briga para lá, entra aqui. E os dois entraram e foram com ele até o local dessa manifestação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, por sua vez, participou hoje do podcast Paparazzo Rubro Negro e criticou a decisão do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que tornou sem efeito as investigações abertas por determinação do Ministério da Justiça e do CAD. CAD é Conselho de Administração de Defesa Econômica, sobre os institutos de pesquisas do Brasil, que erraram praticamente tudo. Dizem que de propósito, no primeiro turno, com o objetivo, claro, de beneficiar o candidato Lula. Começou o CAD e a Polícia Federal a investigar o Instituto de Pesquisa. O que ele fez, disse Bolsonaro, não pode investigar, ou seja,
Os institutos vão continuar mentindo e nessas mentiras, quantos votos é que o Alexandre arrasta para o outro lado? Perguntou o presidente da República. O seu candidato não é o Lula, o seu candidato é o Alckmin. Você, Alexandre de Moraes, foi secretário de Segurança Pública de Geraldo Alckmin em São Paulo. O Alckmin era governador. Nós sabemos para quem advogava no passado. E, na verdade, não é o Alckmin com o Lula, é o Alexandre de Moraes com o Lula, completou o presidente. Vários colegas de imprensa entraram em contato com o ministro Alexandre de Moraes, que não deu resposta até às 18 horas de hoje. Depois dessa entrevista, Bolsonaro participou de um comício em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ao lado do governador do Rio, Cláudio Castro, e de aliados. Entre eles estava o senador Romário e Clarissa Garotinho, que é filha de Antony Garotinho e de Rosinha, e que disputou o Senado e perdeu para Romário. Agora à tarde, o presidente seguiu para uma agenda em Belo Horizonte, novamente na capital mineira, com o governador Romeu Zema. Vocês estão vendo, né, que o negócio está se afunilando, o caldo está engrossando, e hoje eu conversei com alguns advogados que ficaram sem entender essa atitude do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, não é a primeira decisão, atitude, procedimento do ministro que o mundo jurídico nacional fica sem entender. Ele mandou suspender e disse que é a atribuição da Justiça Eleitoral. Aí um advogado me perguntou, onde é que está isso? Qual é a lei que diz isso? Ou seja, muita gente do mundo jurídico, advogados, juízes, promotores de justiça, com os quais eu converso aqui em Campina Grande, dizem que o ministro extrapola e está extrapolando, tomando decisões que não deveria tomar e que não são da sua alçada. Mas uma parte da população brasileira acha isso uma maravilha, tira o chapéu, chama o ministro de xerife do Brasil. E Bolsonaro disse hoje também, sabe o quê? Que imediatamente após o encerramento da apuração, no próximo dia 30, todo mundo no Brasil vai ter que agir dentro das 4 linhas da Constituição. Aí eu pergunto daqui ao presidente, e não era para ser assim o tempo todo, não? E não é para ser assim, não? Todo mundo não tem que obedecer à Constituição? Eu fiquei sem entender o que é que o presidente quis dizer com isso. Vamos vencer essa batalha, disse ele. Todos estarão dentro das 4 linhas da Constituição imediatamente após as eleições. Com todo respeito ao presidente, eu acho que todos deveriam estar sempre, desde sempre. O futuro está nas nossas mãos, disse Bolsonaro. É uma luta do bem contra o mal. Eu sou o bem, Lula é o mal. E o bem sempre venceu e vai vencer o mal no próximo dia 30. As declarações foram dadas hoje durante esse espécie de comício em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Repito, Bolsonaro estava com o governador reeleito, Cláudio Castro, com o senador eleito no Espírito Santo, Magno Malta, o deputado federal Daniel Silveira, que disputou o Senado e perdeu, e o senador Romário. Bolsonaro, como a gente sabe, se confronta com Lula no próximo domingo num debate e os dois voltarão à luta nas urnas no dia 30 desse mês, quando a população brasileira vai escolher governadores de 12 estados e também o presidente da República. Nessa etapa, minha gente, uma das estratégias dos candidatos é tentativa de virar o voto. É difícil. Quem votou em Lula vai votar em Bolsonaro e quem votou em Bolsonaro vai votar em Lula. Eu já acho que a estratégia deveria atrair quem não foi votar. 32 milhões de brasileiros não foram votar no dia 2. Ou tentar atrair também quem foi às urnas e votou em branco ou anulou o voto. Agora, mudar de time, eu acho muito difícil. Eu acho que os eleitores, tanto os de Lula como os de Bolsonaro, são eleitores que já decidiram e dificilmente, de um turno para o outro, esse pessoal vai mudar o voto. Mas é apenas uma questão de opinião e cada um tem a sua. São 18h30, 6h30 na Paraíba.
Um amigo ouvinte manda mensagem: imoralidade. Escreveu em letras garrafais. Soltaram o ator paraibano Zé Dumont, acusado de pedofilia no Dia da Criança. Não é assim aqui no Brasil, meu amigo? Ora, soltaram, mandaram para casa passear, passaram uma semana brincando, farrando, bebendo. Suzane von Richthofen, no Dia dos Pais, saidinha do Dia dos Pais, ela ajudou a matar os pais e saiu saidinha do Dia dos Pais. Não é uma maravilha esse nosso Brasil? Maravilha. Agora, por que não mudam essa lei? Minha gente, quando fala em mudar, é uma verdadeira revolução. Tem gente que já quis mudar. Não passa. Não passa. Essas coisas foram afrouxando, e quando quer arrochar o nó um pouquinho, Ave Maria, uma revolta, começa na imprensa. Tem um monte de gente na imprensa que defende bandido. Tem hora que eu fico assistindo a determinados programas de televisão, ou ouvindo certos programas de rádio, em rede nacional, que a ideia que eu tenho, eu posso estar equivocado, é de que muitos dos colegas, e aí eu não tenho nada com a vida de ninguém, é apenas uma impressão, porque cada um faz da sua vida o que quiser, mas a impressão que eu tenho é que na imprensa tem muita gente que fuma maconha, muita gente que cheira cocaína e usa outras drogas ilícitas. Porque a defesa é tão forte, tão grande, desse povo que vende, que trafica, que fornece, entendeu? Que eu digo, meu Deus do céu, eu sou de um tempo em que a gente ficava do lado dos artistas e não do lado dos bandidos. Porque se algo é ilegal, como é que eu vou publicamente ficar do lado do que é ilegal? Tem alguma coisa errada, não tem não? Mas a vida é sua, você faz dela o que quiser. Já expliquei para vocês centenas de vezes aqui neste programa. Eu prefiro dar cheiro em mulher. Pegar um pouco, 10 misturas que os caras botam ali dentro. Porque cocaína pura, só quando vem da Bolívia para cá. Ela entra pura, aí aqui os caras botam sal, cal, pó não sei de que, pó de giz, pó de vidro. Sai misturando. Tem os químicos, engenheiros químicos que trabalham para os traficantes. Eles botam ali 10, 12, 15 substâncias para aumentar o volume e naturalmente faturar mais. Então dizem os entendidos, e eu já li sobre isso, que 1 quilo da pasta base de cocaína, aqui no Brasil eles fazem 3 ou 4 quilos, adicionando todo tipo de porcaria. Então se a cocaína em si já arrasa com a pessoa, você imagina essas misturas todas que eles colocam. Aí o cara fica cheirando aquilo. Eu já vi em festas aqui e fora daqui. Você vai no banheiro masculino, o cara tudo com um bigode branco, o nariz cheio daquele pó branco. Vão no banheiro, dá a aspirada no pó. Aí sai tudo pepirituba. Uma beleza, né? Gastando dinheiro, estragando a saúde. O dedo está dando cheiro nas meninas, na cabeça, no rosto, nos peitos, seja lá onde for, onde elas queiram e deixem. Aí vai cheirar diabo de pó para ficar tudo doido, doente, dependente. Quando envelhecer, gastar o que tem e o que não tem, com doença causada pela droga. Mas isso é a questão de cada um. Quer cheirar, cheira. Eu vou cheirando mulher por aqui. Viviane Rocha, um abraço para você em Brusque, Santa Catarina. Vou atender já. Eu acho engraçado é que tem gente que fica ligando na hora do programa. Meu amigo, meu telefone nem toca, só faz vibrar. Eu olho daqui, vejo que tem alguém ligando, atender jamais, de jeito nenhum. Quem quiser falar comigo, escreve, ou então grava um áudio e manda. Quando terminar, se for uma mensagem escrita, eu leio aqui durante o programa. Se for algo para escutar, eu escuto após o programa. Agora, fazer como aquele colega que vocês sabem quem é, que fica, alô, alô, sim, oh rapaz, que bom. Aí você escuta só ele, né? Não está ouvindo o interlocutor. Aí não é rádio, né? Parar o programa para atender uma pessoa, não dá.
seria um desrespeito com as demais. Às 18h36, olha, esse debate de domingo, vocês se preparem, que esse debate de domingo vai ficar na história. É um pool de emissoras, meus amigos e minhas amigas, que tem a Rede Cultura, tem o Portal UOL, tem a Rede Bandeirantes, a CNN vai entrar. Ou seja, tem profissionais que são neutros e tem gente de um lado e tem gente do outro lado. Não era para ser assim, e mesmo que fosse, o pessoal deveria se comportar da melhor forma na hora desse debate. Eu não sei quem vai mediar, até agora eu não sei. Acho que é alguém da Bandeirantes, mas o nome não foi divulgado. Agora, eu vi as regras hoje, minha gente, e nessas regras tem participação de jornalistas no segundo bloco. Perguntas de jornalistas. O que todo mundo já está esperando é que tem gente escalada para fazer provocações ao presidente da República. Aí você pode dizer que sim, e não pode ter alguém escalado também para fazer provocação a Lula? Não tem, porque a maior parte do pessoal da imprensa é torcedora e eleitora de Lula. Então você lembra que naquele outro debate da Bandeirantes, a colega jornalista Vera Magalhães da Rede Cultura foi lá e fez aquela provocação ao presidente Bolsonaro, fazendo uma pergunta a ele, parece que com o comentário de Ciro Gomes, lembram? E o que se comenta nos bastidores, eu não estou em São Paulo, mas o que eu leio dos colegas, é que Verinha já está escalada de novo, porque os jornalistas serão dos veículos que integrarão o pool, que farão parte do pool, e ela é funcionária da Rede Cultura. Se ela está escalada eu não sei, mas é o que estão dizendo, que ela vai de novo, já com uma perguntazinha de gaveta para cutucar o presidente, para ver se ele pega A e dá outra, né, resposta daquelas a ela, para se prejudicar junto a algum eleitor. Claro que os torcedores de Bolsonaro e quem é eleitor dele vai achar bom, do jeito que os de Lula também achariam ou acharão, se for o caso, com ele. Então, esse debate tem um treinamento que vem sendo feito pelas assessorias de campanha de Lula e de Bolsonaro. Os dois estão sendo preparados para esse debate do próximo domingo. Bolsonaro dirá coisas pesadas na cara do Lula. Já se sabe disso. O pessoal da revista Veja, especialmente da coluna Radar, que é assinada pelo jornalista Robson Bonin, ele revelou hoje que Bolsonaro passou por um treino para enfrentar Lula no debate que será, olha só, organizado Folha de São Paulo, Bolsonaro diz que é contra ele, o UOL é contra ele, Bandeirantes não, mas a Rede Cultura é, segundo o presidente da República, né? Conforme o colunista, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, atuou como uma espécie de sparring, ou seja, dublê de oponente de Bolsonaro durante horas e horas, simulando ataques duros a Lula. Bolsonaro dirá coisas pesadas na cara do Lula, disse um auxiliar. O presidente treinou ainda com o especialista oratória para o debate. A revista, a coluna Radar, revelou que Bolsonaro ensaiou até o tom de voz para tentar desestabilizar Lula diante das câmeras, visando atacá-lo sem, entretanto, aumentar o tom de voz. E, meus amigos e minhas amigas, Lula inicia um treinamento agora à noite, voltando de Recife para esse debate do domingo. O trabalho voltado ao debate começa nesta noite e se estenderá por todo o dia de amanhã e também pelo domingo. Há uma possibilidade que Lula dê uma entrevista amanhã em São Paulo, mas ainda não está confirmada. A preparação para o debate vai ser feita com os aliados mais próximos de Lula, como Geraldo Alckmin, candidato a vice, Gleice Hoffmann, que é presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e coordenadora geral da campanha, Aloysio Mercadante, que é o homem do programa de governo, além dos coordenadores da área de comunicação, que são Rui Falcão, ex-presidente do PT, e Edinho Silva, que é o homem que coordena essa parte da comunicação.
o marqueteiro Sidônio Palmeira e a equipe de comunicação de Lula também devem ajudar na preparação, assim como a esposa do candidato, Rosângela Silva, que é conhecida como Janja. A campanha espera que Bolsonaro faça ataques abaixo da linha de cintura de Lula com informações e ofensas pessoais. O desafio para Lula é manter-se calmo, mas sem deixar de responder ao adversário de forma contundente. Um dos integrantes da campanha de Lula vai representar o papel de Bolsonaro, reproduzindo xingamentos que devem sair da boca do atual presidente da República. Manuel Messias Lopes, boa noite. A avaliação dos coordenadores da campanha de Lula é de que, no primeiro turno, ele teve um desempenho bom nas entrevistas para o Jornal Nacional, para o Canal Rural e para o programa do Ratinho, mas não foi tão bem nos debates da Bandeirantes e da TV Globo. No debate da Band, o diagnóstico foi de que Lula estava apático e não foi incisivo ao rebater os ataques. Interlocutores da campanha, no entanto, avaliaram que o saldo não foi tão negativo, porque na ocasião Bolsonaro agrediu verbalmente a Vera Magalhães quando foi provocado por ela. Aquilo tirou um pouco o foco de Lula. No debate da Globo, o entendimento do pessoal da coordenação da campanha de Lula é de que ele foi bem nos embates com Ciro e com Bolsonaro, mas entrou pelo cano ao cair nas provocações do padre Kelmon. Aqui padre Kelmon vai aparecer lá no debate, hein? Interlocutores dizem que o dado positivo dos debates no segundo turno para Lula é que ele terá mais tempo para responder às perguntas e menos concorrentes para enfrentar. Esse debate promete. Eita, pergunta aqui. O que é que você acha de Eliane Cantanhede e de Merval Pereira? 2 profissionais da comunicação, mas que odeiam Bolsonaro, os dois. E eles não negam isso para ninguém. Eliane Ave Maria, ela fala em Bolsonaro com os dentes trincados. E Merval Pereira, que vem a ser o presidente da Academia Brasileira de Letras, naturalmente com a chancela do pessoal da Globo, porque o Dr. Roberto Marinho era acadêmico, morreu, aí tem que ter alguém da Globo lá. Os filhos de Roberto Marinho botaram o Merval Pereira. Merval odeia Jair Bolsonaro. Segundo Bolsonaro, ele era um daqueles palestrantes que recebiam até 200, 300 mil reais por palestra, contratados pelos governos de Lula e Dilma. Então esse pessoal, como perdeu essa boquinha, aí não perdoa Bolsonaro de jeito nenhum. São 6h44 na Paraíba. O Iremar Silva diz que não vai perder o seu tempo vendo essa baixaria que deve ser o debate do próximo domingo. Segundo ele, será a mesma coisa que assistir a uma luta livre. Iremar, agora para mim é trabalho. Eu preciso acompanhar tudo o que diga respeito aos candidatos, tanto aos 2 que estão disputando a presidência da República, como aos 2 que estão disputando aqui o governo da Paraíba, para poder trazer informações, fazer avaliações, análises dessa situação. A propósito, na próxima terça-feira, dia 18, será o debate entre João Azevedo e Pedro Cunha Lima, lá na nossa TV, na Rede ITA. Então prepare-se, terça-feira, dia 18, às 18 horas, 6 da tarde, na hora do programa aqui, tanto que eu não vou fazer o programa aqui na terça-feira, que terei que estar lá pela televisão. E esse debate, como será só entre os 2, né? Porque na outra vez nós tínhamos 5 candidatos, agora só 2. Então esse debate deve durar 1h30, imagino eu. Um pouco mais, talvez 1h40, deve ir até às 7h30, 7h40. E até às 8h30 nós vamos fazer um pós-debate analisando o desempenho dos 2 candidatos. Então prepare-se, terça-feira, dia 18, a partir das 18 horas. E essa nossa programação vai das 18 até as 8h30, das 6 às 8h30, com o debate e depois um bate-papo sobre o debate.
vive de informação como eu, quem precisa estar inteirado dos fatos para poder comentar, para poder passar isso para as pessoas, exerce uma atividade que é pouco compreendida por muita gente, inclusive da família. Porque muita gente que convive comigo não entende isso, aí quer ver outras coisas, quer ver novela, quer ver seriado, quer ver documentário, entenderam? E eu preciso estar concentrado nessas coisas, e eu me dedico à minha profissão. Modéstia à parte, eu procuro me dedicar. Por isso que eu me isolo. Então, há ambientes onde eu vivo, onde só eu tenho acesso. Por quê? Porque é ali que eu vou me informar. E se eu tiver num lugar cheio de barulho, gente conversando, mulher batendo papo sobre novela, ator, atriz, Ana Maria Braga, não sei o quê, a missa, o culto, aí não dá. Eu tenho que me isolar para poder absorver esses fatos todos e ter condição de bater um papo com vocês. (18 horas e 47 minutos). Olha, tudo o que vier do Congresso Nacional, a gente tem que entender uma coisa: tudo o que tiver passado pelo Congresso e tiver sido aprovado, a gente pode achar a pior coisa do mundo, e às vezes realmente é, mas não tem nada mais democrático do que aquilo que passa pelo Congresso, não é assim? O Congresso é composto de pessoas que nos representam, estão ali porque foram votadas. Então, ruim é quando uma pessoa, como por exemplo, Venezuela, Nicolás Maduro, é o que ele disser, é uma pessoa só que decide por todos os habitantes daquele país, e aquela decisão daquela pessoa vai afetar todo mundo. Rússia, quem é que dá as ordens? Vladimir Putin. Você vai para hoje, o país que está sendo muito citado aí, Nicarágua. O cara que era líder de esquerda da Revolução Sandinista, derrubou Anastácio Somoza lá em 79. Eu acompanho a história da Nicarágua desde a década de 70. Aí transformou-se num ditador, num autocrata, o senhor manda-chuva lá da Nicarágua, Daniel Ortega. Aí quem é que dá as cartas hoje? O cara chegou ao cúmulo na Nicarágua. Sabe quem é a vice-presidente do país? É a mulher dele. Ele é o presidente e a mulher é a vice. Mas como foi que ele conseguiu isso? Ele conseguiu desativando veículos de comunicação, prendendo jornalistas, prendendo juízes, desembargadores, ministros, acabou com tudo e botou tudo gente dele. Aí hoje o povo que compõe a Corte de Justiça é gente dele, quem compõe o Congresso, tudo é gente dele, tudo que ele manda aprova. Aí é antidemocrático. Agora, o que é votado no Congresso, aqui o Ivandro Lima fala no orçamento secreto, por exemplo, foi passado no Congresso. Vá reclamar do deputado estadual, do deputado federal, perdão, e do senador. Eles foi que aprovaram. Se você votou de novo, no mesmo que você votou lá em 2018, você está referendando. Tá? O povo não vai votar e muitas vezes não sabe que está dando uma procuração. Então, tudo o que passa pelo Congresso é extremamente democrático. Tem outro jeito? Se tiver, me informe, que eu não sei até hoje. O que vai para votação e é aprovado por maioria é sim democrático. Porque aquelas pessoas que estão no Congresso foram votadas. Agora, se o Congresso foi formado de forma indireta, aí não. Como já tivemos aqui no Brasil e tem ainda em outros países. E digo a vocês, ninguém, mas ninguém mesmo, na imprensa, defende mais o regime democrático do que eu. Agora, eu defendo democracia. Eu não defendo anarquia e nem bagunça. São coisas distintas, coisas diferentes. Eu gosto da coisa democrática, porém organizada, como deve ser. O Brasil de hoje é uma bagunça. Ou vocês acham que não é? O Brasil de hoje, minha gente, a gente quando está em mesa de bar, eu vou usar aqui a expressão que a gente ouve e diz também quando está com os amigos. O Brasil de hoje é um cabaré. Ninguém quer cumprir ordem. Todo mundo acha que tem direito a tudo que der na cabeça. E não pode ser assim. Insisto em dizer, não joguem em mim a pecha
entendeu? Nem o carimbo de ser um cara antidemocrático. Não sou. Teria até motivos para ser. Porque eu fui militar durante o regime militar. Eu entrei no Exército Brasileiro durante o regime militar. E eu sei como era. Eu não sou como alguns colegas de imprensa que vão pelo ouvir dizer, alguém me contou. Não, eu vivi. Eu sei. Por isso que eu tenho a devida bagagem para discutir no bom sentido com qualquer pessoa como era que a coisa acontecia, porque eu sei, eu estava lá. Então não há regime melhor do que o democrático. Agora, democrático organizado, com obediência à Carta Magna, a lei maior que é a Constituição. Aqui no Brasil não, eu quero democracia, mas eu não quero respeitar a lei, coisa nenhuma, eu quero fazer o que eu quiser. Sim, e o seu vizinho não, ele não pode não, só eu posso. Isso é democracia, é. Agora, o que foi aprovado no Congresso? Inventaram um negócio aí, PEC kamikaze. Eu nunca pronunciei isso, estou dizendo aqui como é que o povo diz aí. Olha só. Foi aprovada, meu santo, no Congresso, votada nas duas casas em 2 turnos. Tem algo mais democrático do que isso? Não, mas é ruim. Reclame do deputado federal e do senador. Passou no Congresso. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Agora tem gente que não sabe o que é uma PEC, como é que ela é aprovada, quantos votos precisa, em quantos turnos. Aí vai pelo oba-oba. Vai pelo oba-oba. O senhor é a favor do papel fiscalizador da imprensa? Olha, a imprensa tem os seus ramos. Do jeito que no direito tem os ramos, na medicina não tem os ramos. Na medicina você é o quê? Eu sou cardiologista. Você aí, pediatra. Você, não, eu sou angiologista. Não tem assim? Eu sou neurologista. Aí você vai para o direito. Qual é a sua área? Civil. A sua? Direito penal. Você aqui? Não, direito ambiental. Eu sou direito de família. Eu trabalho só com causas cíveis. E assim vai. Então, no jornalismo é a mesma coisa. Tem um jornalismo informativo, tem um jornalismo opinativo, tem um jornalismo investigativo e outros mais. Só que tudo isso deve ser exercido com isenção. Na hora que o sujeito vai fazer jornalismo com a ideologia na frente, ele não faz jornalismo, ele faz militância. Há uma diferença entre essas situações, que muita gente não sabe separar. Ah, não, eu tenho um programa de rádio, eu comprei um horário numa rádio, eu vou defender Bolsonaro, porque eu sou fã dele, eu gosto dele. Aí vai, esculhamba Lula, enche a bola de Bolsonaro. Isso é jornalismo? Não, é militância política. Mesma coisa no sentido oposto, que é o que mais tem. É gente achando Lula lindo, Barba linda, Janja linda, Bolsonaro é o diabo, é o capeta e tal. Isso não é jornalismo. Isso é militância política, que você deve fazer onde você quiser. Menos exercendo sua profissão. Não é papel. Quer fazer militância? Vai para o palanque. Se incorpora na campanha de Lula, de Bolsonaro, vai embora para cima do tio elétrico, no arrastão, na caminhada, vai balançar a bandeira, fazer o que quiser. Na imprensa não deve acontecer, mas acontece. Por quê? Porque o povo acha que pode tudo. Então, quando aparece um doido, como aquele cidadão lá da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acho que é esse o nome dele. Sabe o que o cara fez? O país lá estava uma bagunça. Vocês querem isso para o Brasil? Porque eu não quero. Para dar um jeito na Turquia, sabe o que foi que ele fez? Prendeu 235, foi 325 magistrados, juiz, desembargador e ministro. Prendeu não sei quantos jornalistas de 75 anos, 80 anos, gente doente, que toma remédio controlado, tudo na cadeia. Pegou um monte de professor, reitor de universidade, tudo na cadeia. Porque disse, ou eu faço isso, ou a Turquia vai ficar ingovernável. Aí virou um ditador. Todo mundo chama ele de autocrata hoje. Mas ele disse que foi a única forma que encontrou de dar um jeito na Turquia. Porque chegou a tal ponto que não tinha mais controle. Era bagunça total. Então, eu não desejo isso para o Brasil. Eu não quero, e tenho certeza que a maioria de vocês também não deve querer. Agora, tudo o que vira bagunça vai chegar um momento que vai aparecer um doido ou uma doida, doido ou não, doida ou não, para dar um freio de arrumação. Um dia tem que estancar, porque senão não fica sem condição de sobreviver. Vocês estão entendendo? A gente tem que pensar nisso, minha gente, é na hora de votar.
faça a sua reflexão e tome aquela que você achar que é a melhor decisão. Mas hoje, para a gente encerrar essa primeira parte do programa, eu fiz um levantamentozinho aqui, atendendo a um ouvinte também. Aí ele disse: Paulo, estou vendo que nessa campanha tudo que os partidos de esquerda pedem, a justiça atende, e quando é pedido de Bolsonaro quase não atendem a nada. E, por exemplo, aquele senador, escreveu ele, Randolfo Rodrigues, que é do partido, aí Rede, acho que ele é da Rede, né, o Randolfo, tudo que ele pede ao Supremo, o Supremo atende. Um partido peba que não teve voto, e não sei o que, esculhambou tudo. Aí eu disse: eu vou olhar e hoje eu dou uma resposta para você na hora do programa. Pois bem, mas nessa campanha começou 15 de agosto, foi por aí, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, eu vou passar os números que são verdadeiros, e aí vocês façam o julgamento de vocês. O TSE atendeu a campanha de Jair Bolsonaro 6 vezes, meia dúzia, sobre fake news. A de Lula, sabe quantas vezes foi atendida? 37. 37 a 6. As ações apresentadas por Lula trataram de episódios como a falsa ligação dele com a facção criminosa PCC e o apoio dado por ele a uma cartilha que ensinaria jovens a usar crack, além de um vídeo divulgado para insinuar que Lula tomava cachaça em garrafa d'água durante os comícios. Se for uma cachaçinha para inspirar, não sei. Já Bolsonaro conseguiu vetar que a campanha petista associe o atual presidente ao canibalismo. Canibalismo é comer carne humana. E também a morte de um apoiador de Lula no estado do Mato Grosso. 2 caras brigaram, um matou o outro, aí a campanha de Lula foi botar a culpa em Bolsonaro. A campanha à reeleição de Bolsonaro conseguiu ainda derrubar o site bolsonaro.com.br, que apresentava imagem comparando o presidente ao nazista Adolf Hitler. O presidente não conseguiu, porém, derrubar propaganda de Lula, que cita a compra de imóveis de familiares seus com dinheiro vivo. Isso, minha gente, eu já disse aqui, expliquei para vocês, toda escritura pública que você pegar, se você tiver uma escritura, leia que está assim, terreno vendido a Paulo Roberto Florencio, pagos em tantos mil reais em moeda corrente nacional. Moeda corrente não é dinheiro vivo, e a imprensa toda sabe. Mas na campanha tem esse jogo sujo, aí quem não gosta de Bolsonaro passa para a cabeça do povo que é dinheiro vivo, e o povo burro, analfabeto, despreparado, acredita. Dificilmente alguém compra um imóvel com dinheiro vivo. Você não vai andar com um saco de dinheiro para chegar e pagar a uma pessoa. Você transfere, hoje você faz um Pix, você faz um crédito na conta, uma ordem de pagamento, vai com uma pessoa para dentro do banco, é desse jeito, e todo mundo sabe. Mas está aí o pessoal dizendo que 51 imóveis foram comprados com dinheiro vivo, e isso é uma das grandes mentiras dessa campanha. Pois bem, o presidente Lula, por sua vez, teve um pedido negado pelo TSE para derrubar o que se chama de LulaFlix. É um portal que reúne conteúdos contra Lula, ainda que tenha sido exitoso em impedir o impulsionamento do site e em retirar uma notícia que estava nessa página acusando Lula de promover o que se chama de kit gay. A campanha de Lula apresentou até o último dia 10, que foi segunda-feira, 67 pedidos ligados a fake news e conseguiu 34 decisões favoráveis. Outras 3 foram concedidas do dia 10 para cá. Já outros 16 procedimentos foram negados e 17 não foram julgados ou foram extintos, também com 10 de outubro, que foi a última segunda-feira, como linha de corte. Já o presidente Bolsonaro foi ao TSE por fake news 7 vezes nesse mesmo período. Recebeu só uma decisão negativa relacionada a uma transmissão feita pelo deputado André Janones sobre o Auxílio Brasil. Em ações sobre fake news, o TSE já determinou a remoção de pelo menos 5 conteúdos divulgados por veículos de comunicação desde o dia 1º desse mês, véspera do primeiro turno da eleição. Ontem, quinta-feira, dia 13, a Corte Eleitoral determinou que a produtora Brasil Paralelo apague um vídeo com críticas a Lula.
O ministro Alexandre de Moraes, presidente do tribunal, disse nesse julgamento que as campanhas eleitorais têm usado a mídia tradicional como escudo para espalhar fake news. O TSE afirma ter recebido até segunda-feira que passou 332 ações relacionadas a campanhas desse ano e pelo menos 85 delas tratam de supostas notícias falsas. Nesse grupo há ainda alguns procedimentos sobre campanha antecipada ou irregular, além de casos de abuso de poder e ataque à honra dos candidatos. Bolsonaro também tentou impedir que Lula o chamasse de genocida. O ministro Raul Araújo chegou a determinar em caráter liminar que um discurso de Lula fosse excluído do YouTube devido a essa ofensa. Mas, em outro caso, a ministra Carmen Lúcia liberou. Pode chamar Bolsonaro de genocida. A ministra não sabe, né, o significado de genocida. Não deve saber. Já Lula conseguiu tirar do ar propaganda de Bolsonaro que o chamava de ladrão e corrupto. Aí tirou. Agora chamar o outro genocida pode. Vocês estão entendendo? Eu gosto da coisa ser igual para todo mundo. Quando é beneficiando um e prejudicando o outro, seja lá quem for, estou fora, não conta comigo. Porque se você sabe o significado da palavra genocida, você só vai chamar a pessoa de genocida se ela realmente for. Da mesma forma que se você souber o significado das palavras ladrão e corrupto, você só vai chamar a pessoa se você souber o que é aquilo. Só é corrupto quem pratica corrupção, seja ativa ou passiva. E só é ladrão quem bota a mão na coisa alheia. Não é assim? Genocida, se você quer saber o que é, vai para o dicionário, que eu já expliquei aqui um monte de vezes, e o povo acha bonita a palavra, é com impeachment. Aí muitos chegam para mim, colega de imprensa inclusive, rapaz, tem que empichar fulano. E escreve aí a palavra impeachment. Escreve, pronto. É como certos corintianos que tem um monte de, Corinthians, o timão, escreva a palavra Corinthians, é o primeiro teste que eu faço. Não escreveu, aí não dá para discutir, amigo velho. Quando você aprender, aí a gente começa, né, a discutir. São 19h03, 7h03. Vamos fazer uma pausazinha para voltar já com outras informações e a coluna política de hoje aqui no Cidade em Revista. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar, os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig de 1960 foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping.
Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971-4048. 99971-4048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h09 na Paraíba, pontualmente 7h09 agora. Muitas mensagens de amigos aqui chegando e a gente vai registrando, porque quando eu mando as minhas mensagens também para os colegas de rádio, eu acho legal quando eles dão atenção e fazem o devido registro. Herculano Filho em Brasília, Severino Emiliano, doutor Evaldo Nóbrega, Arlindo Nóbrega em São Paulo, olha aqui também Alexandre Pereira, vereador, Aloysio 10 anos, Soldado Teixeira, Subtenente Josenberg, João Luiz Bombeiro, de folga na cidade do Ingá, João Ricardo, que é o negão do café, Márcia Rodrigues, no Rio de Janeiro, Antônio Clemente, boa noite, Hermano, do Centro de Saúde aqui do Catolé, estou na escuta, tomando uma uba-uba com a sopinha bem quente, vou fazer isso já. Roberto Leal, em Pocinhos, Assis, no Santa Bárbara, opa! Isabela e Bebeto estão lá para as bandas de Cuité. Você tem em seus arquivos alguma gravação daquela chamada do início do Jornal da Verdade? Tem muita coisa guardada. Pedro, bairro do Catolé, boa noite. Marcos Soares, entendi a mensagem, Marcos. Manuel Braz, no bairro do Santa Rosa. Branco Miguel, em Cacimba de Dentro. Um abraço, Branco. Dá um abraço aí no velho J. Alcântara. Marcelo, boa noite. Arthur Vieira, um abraço. Todo mundo treinando para o debate. Todo mundo, os dois, né? Lula e Bolsonaro.
Gregório da Ramadinha. Paulo, tô na escuta curtindo Cidade em Revista, tomando uma brejeirinha com uma tripinha de bode naquele grau. Rapaz, tripa de bode, eu acho que eu nunca provei não. Uma tripinha de porco já, tripa de boi também. Mas deve, se for bem assadinha, deve ser boa do mesmo jeito, né? Viviane confirma que está em Brusque, Santa Catarina. Mandou uma foto aqui da filha dela, Sofia. Professora Geovita Maranhão. Geovita é eleitora do Padre Kelmo. Quem mais? Nena, no bairro do 40. Sandro, ouvindo. Pois é, Paulo Roberto, o rei Reginaldo Rossi já dizia em seus shows: não, vamos cheirar cocaína, vamos cheirar meninas, as calcinhas das meninas e tal. Pois é, cada um cheira o que quer. Rodrigo Oliveira, Nova Brasília. Eita, Verinha vai pro debate. Rodrigo Oliveira é fã de Vera Magalhães. Quem mais aqui? Valdec Nóbrega, boa noite. Meu amigo Walter Carneiro. Paulo, é verdade que a inflação na Argentina já atingiu o patamar de 100%. Semana passada estava nos 70%, viu, Walter? Deve estar chegando nisso. A vida na Argentina hoje é uma desgraça para todo mundo. Como dizia Juarez Amaral, quem mandou votar no homem, né? Quem mandou votar errado? Está aí o resultado, né? Pagando pelo erro. Quem mais? Barbosa, doutor Barbosa, advogado lá em João Pessoa. Odeval Martins. Odeval ontem me fez um pedido e quando terminou o programa eu mandei. Só que ele não viu. Aí hoje ele cobrou. Amigo velho, mandei. Olha, se tem uma coisa que seu amigo Paulo Roberto tem aqui é palavra, viu? Se eu assumir um compromisso com você, meu amigo, só se Deus não quiser. Só se acontecer um fato, entendeu? Fora de todas as previsões, ou se Deus não quiser, porque aí a vontade não é minha. Agora, em condições normais, tudo o que eu disse até hoje, que eu fazia, ou que eu faria, eu fiz. Eu tenho palavra, aprendi com meus pais e não vou mudar nunca. Agora também, se eu disser que não, aí nem procure, que aí não vai ter. Quem mais aqui? José Milton Pocinhos, boa noite. Obrigado a todos vocês pela audiência. Vamos à coluna política, como foi o papo de hoje com a Chieta Araújo, lá na Rede ITA. O programa Em Dia vai ao ar das 11h30 até o 12h30. Tem gente que fala 12h30. Não é. É 12h30, que é 12h30. Mas tudo bem. Então, o programa vai de 11h30 às 12h30. Mas esse nosso bate-papo é sempre por volta do meio-dia. Mais ou menos. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Vamos ouvir como foi o papo hoje? Eu e a Chieta Araújo. Muito bem, já por aqui de volta para falar sobre política. Paulo Roberto está por aqui, mais uma vez. Como sempre, boa tarde, saudações, boa tarde. Tudo tranquilo? Na paz, né? Meu amigo Brasília está com a temperatura cada vez mais alta. Né? Pegando fogo. Eu nunca vi tanto problema e tanta confusão. Ontem, por volta de 7 da noite, foi feito o anúncio de que a Polícia Federal tinha aberto um inquérito para apurar possibilidades de fraude ou de falha nas pesquisas eleitorais desses institutos que erraram feio no primeiro turno, lá no dia 2. 10 horas da noite, 3 horas após esse anúncio, o ministro Alexandre de Moraes, de ofício, por conta própria, deu uma canetada e mandou suspender toda e qualquer investigação. Diz que cabe só à Justiça Eleitoral fazer esse tipo de investigação e apurar esse tipo de fato. Agora, o que os governistas, pessoas do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, do CAD, estão perguntando em Brasília é o seguinte: onde é que está escrito isso que o ministro disse? A verdade é que ele mandou suspender. E mais, mandou a Corregedoria Eleitoral, com o ministro Benedito Gonçalves, apurar possibilidade de abuso de poder da Polícia Federal. Se brincar, é o delegado que vai para a jaula. O negócio é sério. Muito sério negócio. Confusão. Muita confusão pela frente. Pois bem, agenda dos presidenciáveis. Lula hoje está em Recife, a capital pernambucana, onde Bolsonaro esteve ontem. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, passou a manhã toda na Baixada Fluminense, onde Lula esteve anteontem. E daqui a pouco Bolsonaro ruma para Belo Horizonte, a capital mineira. É a terceira vez nos últimos dias que ele vai a Belo Horizonte, provando aquilo que a gente tem conversado aqui, que Minas é o fiel da balança nesta eleição. Isso mesmo. Você sabe quem estará aqui na Paraíba amanhã? A primeira-dama Michele Bolsonaro e a senadora eleita pelo Distrito Federal, a nossa conhecida Damares Alves. Elas vêm cumprir uma agenda aqui em vários estados nordestinos,
passam pela Paraíba, um evento com mulheres, um evento, parece-me que com mulheres evangélicas, e são as duas agentes que estão correndo aqui pelo Nordeste em busca de atrair votos femininos e evangélicos para o presidente da República, Bolsonaro, agora no segundo turno. Damares está com confusão, né? Que ela arrumou aí, falando umas coisas com criança lá para lá do Mato Grosso, parece. Na Amazônia, né? Ela vai ter que provar em relação a Ilha do Marajó, que fica lá naquela fronteira com a Goiânia, Suriname, por ali, e o pessoal está querendo que ela prove o que disse. Está dando essa confusão. Ontem tinha gente defendendo que ela nem tomasse posse como senadora. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode misturar. Agora, já dizia o professor José Coutinho de Siqueira que o ônus da prova cabe a quem alega. Ele nos ensinava, e é verdade. Você que alega qualquer coisa que faz uma afirmação, tem que provar aquilo que está afirmando. O Cabo Gilberto, Cabo Gilberto, eleito deputado federal pela Paraíba, anunciou agora há pouco em João Pessoa que está com Pedro Cunha Lima no segundo turno. Enquanto o seu partido, né, o Partido Liberal, através do presidente Wellington Roberto, pregou neutralidade, ele disse que não vota em João Azevedo de jeito nenhum e que vai votar em Pedro Cunha Lima. Todo apoio é bem-vindo a essa altura do campeonato, a essa altura dos acontecimentos. Alguns telespectadores se comunicam conosco no dia a dia sobre esses acontecimentos da política e dois deles me perguntaram quais as cidades aqui da Paraíba onde os 4 primeiros colocados candidatos a governador no primeiro turno foram mais votados e menos votados. E nós preparamos para a nossa equipe, Anchieta, uma arte que será colocada no telão para que a gente possa ler. Cidades onde os 4 candidatos ao governo da Paraíba de melhor colocação no primeiro turno foram mais e menos votados. O quarto colocado, Veneziano Vital do Rego, foi mais votado em Curral Velho, 76% dos votos, e menos votado em São Domingos de Pombal, lá no sertão, com 1,8%, 42 votos apenas naquela cidade. Tudo no sertão, mais ou menos. Nilvan Ferreira, que foi o terceiro, ele teve em Cabedelo a maior votação, com 31% dos votos, e foi menos votado em São José de Princesa, com apenas 2%. Pedro Cunha Lima, o segundo, foi mais votado em São José do Sabugi, olha só, 71% dos votos, e menos votado em Bernardino Batista, no sertão, com 0,8%, só 19 sufrágios. E João Azevedo, que foi o campeão de votos dos 4 no primeiro turno, teve em Bom Jesus sua maior votação, 84% dos votos, e menos votado em Capim, que é aqui perto de Sapé, com apenas 11% dos sufrágios. São as apostas da Boca Maldita. O pessoal aposta e quer saber, quer tirar as dúvidas com a gente aqui. Interessante. Está vendo? Pedro Cunha Lima, candidato que se confronta com João Azevedo nesse segundo turno, disse que continua neutro e perguntado hoje de manhã por um repórter em quem vai votar para presidente, ele disse, não revelo o meu voto. Ele continua naquela tese de que quer voto de bolsonarista e de lulista e não vai revelar o seu voto de jeito nenhum. E João Azevedo já disse claramente que vai com Lula e questionado, perguntado sobre um comitê que fizeram lá em João Pessoa, o comitê Bolsonaro-João, ele disse que foi coisa de um vereador e que a iniciativa não foi dele. Ou seja, João quer cada vez mais colar sua imagem na de Lula e Pedro quer meia pedra e meio tijolo. Os dois. Um tempo para Bolsonaro, um tempo para Lula. Chama a atenção também, Anchieta, o debate do próximo domingo, né? Sim. Do qual a Rede Cultura vai participar, no pool de emissoras, com CNN, com a Bandeirantes. E aqueles questionamentos continuam, como é que Lula vai se sair, como é que Bolsonaro vai se sair, haverá propostas ou será um debate apenas de acusações de Bolsonaro para Lula, de Lula para Bolsonaro. E bolsonaristas mais atilados estão perguntando, Vera Magalhães vai botar alguma casca para Bolsonaro? Exatamente, ela foi chamada. Reginaldo Bastos, que faz contato todo dia com São Paulo, Reginaldo disse, Verinha está escalada. Não sei se ela for participar. Se ela for, pode esperar. Agora, eu só acho que teremos, infelizmente, um clima muito tenso. As duas assessorias estão treinando, a partir de hoje à noite, os candidatos para esse confronto do domingo. Né? A Luiz Mercadante já agora de manhã se pronunciava, ele que é a pessoa que elabora, digamos, a parte econômica de um provável governo Lula, de um eventual governo Lula, ele está orientando Lula já nesse sentido, mas a mesma coisa faz a assessoria de Bolsonaro. Bolsonaro deve pautar
o seu confronto com Lula nessa parte de corrupção, de roubo, de ladroagem, uma vez que naquele outro debate Lula, de certa forma, saiu pela tangente e não respondeu. Agora é para valer porque são só dois. Não tem Padre Kelman, não tem aquelas pessoas lá, não tem a Onça, né? A Soraya Tronic, então agora só tem os dois. O negócio é pega para capar mesmo, no tete a tete. Pois é. Boca Maldita, calçadão da Carlos Vieira, nesta sexta-feira, a indagação: Bolsonaro ganhou em alguma capital nordestina? Ganhou sim. Essa pergunta foi feita agora pelo Zap, quando eu ia entrando aqui, eu não tenho os números ainda, mas a única capital onde Bolsonaro venceu no Nordeste foi Maceió, a capital das Alagoas. Maceió, exatamente. Onde está também uma confusão danada por lá. Porque o Paulo Dantas foi afastado. Ontem o STJ confirmou esse afastamento até o final do ano, até o final desse seu mandato. Agora, no Brasil essas coisas acontecem e a gente aqui fica sem condição de explicar ao eleitor, ao telespectador. O homem está afastado, suspeita de corrupção, mas continua fazendo campanha e pode ser reeleito. Coisa do Brasil. É isso. Então, bom fim de semana. Bom fim de semana, nos encontraremos, como diz o doutor Dalton Gadeira, nas trincheiras na próxima segunda-feira. Segunda-feira, começando mais uma semana, com graças a Deus. Isso aí, Paulo. Até lá. Até lá. Foi a conversa de hoje, minha gente, com a Tieta Araújo, lá na rede ITA, coluna política, bastidores da nossa vida, do nosso universo da política. 7h22 agora. Tem mais questionamentos aqui trazidos pelos ouvintes. Eita, escreveu o ouvinte: Alexandre suspendeu o inquérito sobre as pesquisas falsas. É o xerife do Brasil. Eu tiro o chapéu para ele. Muito bem. Eu podia tirar o chapéu e botar o chapéu na cabeça do ministro, né? O ministro, vez por outra, precisa de uma cobertura. Paulinho, na Copa do Catar, Copa do Mundo, né? Vão jogar os bebuns num curral até que fiquem sóbrios. Olha, muita gente do mundo inteiro, né, vai para a Copa do Mundo do Catar sem conhecer as leis de lá. É claro que alguma coisa foi flexibilizada, porque a pedido da própria FIFA, né, porque vai gente do mundo todo quando tem uma Copa do Mundo. Agora, as leis daqueles países árabes, daqueles países ali dos Emirados Árabes Unidos, são leis muito rígidas que seguem os preceitos do Alcorão. Então, por exemplo, homossexualismo eles não toleram, masculino ou feminino. Se algum casal homoafetivo for para lá e mulher pegar na mão de mulher, homem pegar na mão de homem, cadeia, né? Já sabe que é assim. Dentro do hotel vocês façam o que quiserem lá, trancadinhos. Agora na rua, não. E as autoridades de lá já avisaram, olha só, estádios, jogos entre seleções, aí o cara começa a tomar uma, se a autoridade, se os militares de lá entenderem que o sujeito está bebum, vai jogar num curral, até que fique bom para poder soltar. Vai quem quer, né? Vai quem quer. Paulo, eu te vi agora à tarde, mas não quis fazer contato. Ritinha. Ritinha não falou porque não quis. Falando comigo, eu respondo a todo mundo, minha amiga, não tem problema nenhum. Está confirmado o debate na ITA, tá, meu filho? 18 horas, próxima terça-feira, dia 18. É para não esquecer. Dia 18, às 18 horas. 18 para lá, 18 para cá. Deixa eu ver se tem aqui mais mensagens. Renato Cunha Lima, meu amigo, boa noite. Emanuel Erivan manda aqui uma mensagem. Agora são 2 animais. Aí ele botou aqui quais são os 2 bichos, mas eu não vou dizer não, porque senão o povo vai entender quem é um e quem é o outro, para evitar. Marcos Marinho mandou aqui uma notícia que eu vou ler daqui a pouco. Tá certo. Roberto Leal manda mais uma mensagem. Mandou aqui uma foto de uma mulher, um vídeo, vou ver daqui a pouco. São 7h25. Eu acho que tá bom por hoje, né? Já moí demais. Tem aqui ainda. Fazer uma saudação ao meu amigo Carlos do Pastel, ao Sóstenes Murilo, que é secretário lá em Pocinhos, Memel Chaves. Quem mais? Olha aqui, Lagoa de Roça, meu amigo ministro Marconi Farias, vereadora Nieta, um abraço. Pessoal lá do Rancho dos Caboclos, Socorro, né, que é a porrinha lá no rancho também, a turma toda, as meninas que atendem.
os advogados amigos Rossandro Agra, José de Almeida Bezerra, Dinar Freire, Amaro Gonzaga Pinto Filho, Sérgio Oliveira, Juraci Félix Cavalcante, Gutenberg Rodenbusch, em Esperança César Bronzeado e meu amigo Barbosa, Dr. Paulo Barros Lima da Pronta Análise e também os queridos amigos de Remígio, Neto, Erinaldo Nascimento, Manuel Messias Viegas, Cicinho da Eletrônica, Arlindo Carlos, Nunex, turma boa que gosta de ouvir o programa todos os dias. Chegou a hora, Geovita? Sim? Posso encerrar por hoje? Então vamos pedir as bênçãos para todo o pessoal que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado. E eu vou lembrando daqui que jamais teremos outra sexta-feira com esta data de 14 de outubro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 286 do ano, 286. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 79 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Em seguida vem aquela seleção musical na Rádio Camisa 10 FM, que eu preparo no capricho, para que a gente possa acompanhar canções que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. A Rádio Camisa 10, minha gente, fica no ar às 24 horas do dia para você ouvir belas canções onde você estiver. E as programações são distintas. Cada dia tem uma seleção diferente, que é para não ficar repetindo as mesmas coisas. Eu marco o encontro com vocês para a próxima segunda-feira, por volta do meio-dia, na Rede ITA, Dr. Gildo Lima do Nascimento, com mais uma coluna política, e depois às 18 horas, quando pretendo estar de volta, em mais um Cidade em Revista. Lembrem-se que terça-feira não teremos este programa, porque eu estarei na televisão. Mas é segunda e aí pula para quarta e a gente vai tocando o barco por aqui. Então, minha gente, boa noite, bom descanso, bom fim de semana, felicidades, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.